gente! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí com mais um videozinho aqui na LA Esportes e eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos, com a tua família, deixar o teu like, o que também é muito importante, claro, o teu comentário geral também é muito relevante para todos nós. Vamos lá então falar de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, jogo válido pela Copa do Brasil, a Copa dos Milhões, né, galera? E vamos falar que o Palmeiras venceu por 2-1, mas o São Paulo que se classificou nas penalidades vencendo aí por 4-3, beleza? Nas cobranças decisivas. E a gente pode dizer sem dúvida nenhuma, o tricolor paulista se classificando faz o Pix CBF, 3,9 milhões na conta e nos cofres da equipe do técnico Rogério Ceni e um dinheiro que entra num momento muito importante, muito decisivo na temporada. A gente vai dizer que essa é a segunda eliminação, digamos assim, precoce do Palmeiras na Copa do Brasil. Já foi assim contra o CRB na temporada passada e é agora contra o São Paulo. É fato que a diferença, né, de qualidade entre as duas equipes, CRB e São Paulo, não se compara, né, galera? São Paulo tricampeão mundial, ninguém tem dúvidas disso. Mas é fato que esperava-se que o Palmeiras chegasse muito mais longe, não só pela qualidade do seu elenco, mas também por todo aquele trabalho que vem sendo construído aí ao longo dos últimos anos. E por falar, né, em últimas, a gente vai falar sobre as últimas 5 disputas de pênaltis do Palmeiras. E um dado muito interessante, a equipe do Abel Ferreira perdeu todas elas. Todas as últimas 5 disputas de pênaltis o Palmeiras perdeu. E aí eu vou relembrar, além dessa derrota por pênaltis, né, nos pênaltis contra a equipe do São Paulo e também contra a equipe do CRB, ambas pela Copa do Brasil. A gente vai falar sobre a disputa de pênaltis contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes, ainda a derrota nos pênaltis para o Defensa e Justiça na Recopa de 2021 e a derrota nas penalidades também para a equipe do Flamengo na Supercopa do Brasil de 2021, beleza? Mas vamos falar agora, né, depois dessa abordagem mais geral, sobre as duas etapas especificamente. Vamos começar, né, por uma ordem cronológica falando do primeiro tempo. O Palmeiras promove aquela verdadeira blitz, o que é muito típica dessa equipe do Abel Ferreira, com pressão alta, velocidade dos homens de frente, inclusive o Veiga jogando como falso 9, jogando bem, né, mas a gente vai falar, o Veiga teve um ponto de vista positivo, mas também ficou marcado, né, por ser um dos responsáveis aí por essa eliminação do Palmeiras, mas longe dele ser um vilão assim, do ponto de vista do que ele já fez muito mais para o Palmeiras, é verdade, do que ele prejudicou a equipe alviverde, sem dúvidas. E aí uma marcação muito forte no meio de campo do Palmeiras, dificultava a ação dos jogadores do São Paulo, tá? E toda essa questão da blitz, né, essa imposição do Palmeiras, para ser bem sincero, dentro do Allianz Parque, é fruto de um placar agregado que não favorecia a equipe do Abel Ferreira, estava em desvantagem, né, por 1-0, mas conseguiu reverter essa situação, esse quadro, esse cenário em menos de 15 minutos, o que deu total tranquilidade para que a equipe, né, alviverde, conseguisse implementar o seu estilo de jogo. Mas aí vai entrar a crítica à equipe do Abel Ferreira. Por que não manteve o mesmo posicionamento depois de fazer o 2-0, depois de estar em vantagem no placar agregado? Essa vai uma crítica, no caso, a equipe do Abel Ferreira. Não que eles tenham deixado de jogar, mas é fato que eles desperdiçaram oportunidades e aparentemente não estavam com o mesmo nível, a mesma pegada, o mesmo ímpeto, o mesmo nível de concentração, beleza? Eu vou falar ainda o seguinte, que o jogo, depois que o Palmeiras fez o 2-0, parecia que ia ser mais uma vitória ao natural. Mas a verdade é que, como eu já citei, só parecia, não à toa. É o São Paulo quem vai se classificar. Inclusive, em muitas análises de jogos, né, de outras pessoas que falaram sobre essa partida, muitos disseram uma coisa que é muito verdadeira. Esse foi o jogo que o São Paulo perdeu, que o Palmeiras, no caso, perdeu, em que a situação, o contexto, dava como muito mais do que ganho. Então, isso foi muito, esse paradoxo é muito reflexo do que o Palmeiras caminhava a passos longos para uma vitória, mais uma virada sobre o São Paulo na temporada, relembrando o Paulistão desse mesmo ano, e aconteceu, né, aquela ideia. Quem não faz, leva, e já a gente comenta mais especificamente, né, sobre esse assunto, principalmente sobre essa frase. A bola pune e também, no caso, quem não faz, leva, beleza? É fato que o balanço da primeira etapa mostrou o seguinte: a defesa do São Paulo totalmente despreparada, totalmente perdida, né? Os homens do Palmeiras, Dudu, Gabriel Veron, Rafael Veiga, eles estavam tomando conta, né? Faziam o que queriam. O Palmeiras poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, mas é como eu citei, embora pudesse ter feito 3, ter feito 4 gols,
toda essa questão da concentração do Palmeiras, pelo menos na minha visão, faltou um pouco mais. Na questão, por exemplo, do Gabriel Veron. Ele errou, né, num lance mano a mano com o Jandrei, onde ele tinha muito mais velocidade. Faltou ele utilizar a perna ruim, no caso a perna esquerda. E também, claro, vai ter toda essa questão do pênalti perdido pelo Rafael Veiga, que já a gente comenta, que interferiu sem dúvida nenhuma no comportamento, tanto do São Paulo como do Palmeiras, tá? Até o momento, a partida apontava o seguinte cenário. Uma vitória tranquila do Palmeiras e mais uma virada, né, o que parecia ser o mais natural sobre a equipe do São Paulo, beleza? Que além, claro, da defesa perdida, como eu citei há pouco, tinha um meio de campo inoperante, muito fruto da marcação acirradíssima proposta pelo Abel Ferreira, e um ataque que era improdutível porque não era municiado, beleza? Aí as equipes vão para o intervalo e chega a segunda etapa. O Rogério Ceni tira o Patrick, que fez uma partida muito ruim, anulado pelo Marcos Rocha, e colocou o Luciano. E por falar em Luciano, ele vai ser o cara do gol do empate. Já a gente fala sobre isso. A equipe tricolor ganha tanto em movimentação, como também em presença ofensiva. Ninguém tem dúvida disso. O Patrick é um cara assim que, embora jogue pelo lado do campo do setor ofensivo, ele é um cara mais técnico, não tem tanta ofensividade, pelo menos na minha visão, com relação ao Luciano. E eu queria, né, só abrir um parêntese falando nessa partida sobre a baita atuação do Dudu. Pelo amor de Deus, que craque é o Dudu. É um cara que é diferenciado em relação aos demais. Ele fez o que quis. Além de arrancadas, dribles, finalizações, é um cara assim realmente especial, tratado com muito carinho pelo torcedor alviverde, né, torcedor palmeirense. O Dudu é ídolo do Palmeiras. Ninguém tem dúvida disso, tá? E fez mais uma vez uma grande partida, beleza? A gente vai falar que aconteceu o pênalti para o Palmeiras e a partir daí, de uma situação parecia se encaminhar para uma classificação tranquila, o que parecia ao natural. O Palmeiras passando, tem mais time, tem mais qualidade do que o São Paulo. E aí, nos pés de Rafael Veiga. Há um tempo atrás a gente dizia que a bola nos pés, nas mãos do Veiga, no caso, colocando ele na marca da calma, 99,9% de chance de gol. Quase certeza de gol. E se acontecesse esse gol, 3-0, né, ninguém diria que o São Paulo conseguiria ter forças para virar ainda mais com o jogo acontecendo na casa do Palmeiras. Só que aconteceu o inesperado, como nós dizemos. O Veiga desperdiçou o pênalti. E aí isso muda muito o anímico do jogo. E como a gente falou há pouco, além, claro, a bola pune. E além disso, a questão de quem não faz leva 1 minuto, 2 minutos depois, aconteceu o pênalti do Gustavo Gomes no Calheri, no lance seguinte praticamente. E aí, o Luciano vai e converte o pênalti 2-1 a favor do Palmeiras, mas pelo placar agregado, empate, decisão, indo para as penalidades. O Palmeiras foi para o abafo, inclusive criou grandes oportunidades, esbarrando no goleiro Jandrei, beleza? Mas, embora tenha criado oportunidades, não conseguiu, né, mudar efetivamente o placar. E a segunda etapa, inclusive, foi muito mais equilibrada do que a primeira, a gente tem que citar isso. E aí a gente vai para as penalidades. Assim, gente, já manifestando também uma opinião própria, pênaltis não é loteria. É toda uma questão psicológica, competência, são vários fatores que envolvem isso. E quando a gente vai falar nas penalidades desse confronto Palmeiras e São Paulo, a gente tem que falar no Jandrei. O Jandrei brilhou. Ele não só defendeu mais um pênalti do Veiga, beleza? Como também defendeu o pênalti do Wesley. E aí o Igor Gomes foi para a última penalidade e, no caso, acabou convertendo o São Paulo classificado dentro do Allianz Parque, uma classificação mais do que histórica. E aí a gente vai falar um pouco sobre a treta Abel Ferreira e Rogério Ceni. Como é que funcionou isso? O Abel Ferreira alegou na entrevista coletiva pós-jogo sobre uma certa sorte do Rogério Ceni nos confrontos. Disse que o Palmeiras, né, jogou melhor, mas que o São Paulo teve sorte. E o Ceni rebateu, né, essa declaração do técnico português, justificando a sorte, né, ele, entre aspas, justificando a sorte com a Supercopa, em que no confronto Abel versus Rogério Ceni, o Rogério Ceni saiu melhor nessa ocasião, foi campeão da Supercopa em 2021 e agora, nesse confronto que a gente está analisando, São Paulo e Palmeiras, mais uma vez, em que é alegada uma sorte, né, pelo lado do Rogério Ceni, ele consegue a classificação, no caso agora, pela Copa do Brasil, pelo lado do São Paulo, contra também o mesmo Palmeiras. E aí a gente inclusive vai trazer uma estatística muito interessante em que nós temos 10 jogos entre Rogério Ceni e Abel Ferreira, com 6 vitórias de Rogério Ceni, 3 vitórias de Abel Ferreira e um título para cada lado conquistado, né, um em cima do outro. No caso, Rogério Ceni conquistou o título da Supercopa sobre o Abel Ferreira e o Abel conquistou o título do Paulistão, né,
contra o Rogério Ceni. Inclusive, a gente vai falar sobre o próximo compromisso do Palmeiras, vai ser contra o Cuiabá, em casa, no Allianz Parque, na segunda, jogo válido pelo Brasileirão, às 8 horas da noite. É claro que a gente não vai colocar um cenário de crise aqui no Verdão, mas é fato que precisa de olhos abertos para não deixar uma temporada que parece muito promissora escapar por um deslize. É claro que o Palmeiras jogou muito bem, inclusive foi aplaudido pela sua torcida, mas é preciso muito mais atenção para decisões que estão vindo por aí. Sem dúvida, o Verdão, embora tenha sido eliminado de uma competição em que era favorito, vai continuar, né, como postulante, candidatíssimo às outras competições que disputam, Brasileirão e também Libertadores. E ao São Paulo, resta, né, aguardar o sorteio e, sem dúvida, com essa classificação histórica diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque, vai, sem dúvida, investir muito mais no seu elenco para, quem sabe, buscar Copa do Brasil e buscar um título que ainda não tem. É bem verdade, Copa do Brasil, o São Paulo ainda não tem na sua prateleira um clube multicampeão. Inclusive, isso muda muito o astral do São Paulo para a sequência da temporada no que se refere a Brasileirão e também a Sul-Americana, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com a tua família. Teu like é muito importante para jogar o canal lá para cima, ajudar a divulgar o nosso trabalho, beleza? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente traz sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo aqui, ó, para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, ó, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sport. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!